Olá, meus queridos ouvintes. Como estão os corações hoje? Espero que estejam cheios de esperança. Sejam bem-vindos ao nosso cantinho, onde compartilhamos histórias que fazem a gente acreditar que o amor sempre vence. Hoje eu trouxe uma história que vai mexer com vocês. É sobre Elisa, uma babá de 24 anos, que aceitou cuidar do filho de Thales, um bilionário viúvo. Logo no primeiro encontro, ele foi direto. É apenas um contrato de trabalho, sem envolvimento emocional. Mas quando ela conquistou o coração do pequeno Gabriel, e quando aqueles olhares começaram a se cruzar pelos corredores da mansão, tudo mudou. Antes de começarmos, me contem. O que vocês estão fazendo enquanto me ouvem? Relaxando? Fazendo alguma tarefa? Eu adoro saber. E se já sentem que vão gostar dessa história, deixem aquele like carinhoso. Então se acomodem aí, porque essa história tem reviravoltas de tirar o fôlego. Podem ir pegando os lencinhos, porque quando descobrirem o que acontece quando ela engravida, o coração de vocês vai acelerar. Vamos começar? Era uma manhã de terça-feira ensolarada, quando Elisa caminhava pelo parque próximo ao seu apartamento. Aos 24 anos, ela tinha aquela tranquilidade de quem sabia exatamente qual era seu lugar no mundo. Há 5 anos trabalhava como babá e era muito boa no que fazia. Tinha acabado de finalizar um contrato de 8 meses, cuidando dos gêmeos da família Rodrigues. E agora estava naquele período de pausa que sempre acontecia entre um trabalho e outro. Não era desespero, era apenas o ritmo natural da profissão que escolheu. A agência sempre ligava, sempre tinha uma família precisando de alguém cuidadosa e experiente como ela. Elisa parou perto do pequeno lago artificial do parque e respirou fundo. Gostava desses momentos de pausa. Podia andar sem pressa, tomar um café na padaria da esquina sem olhar o relógio, dormir até mais tarde. Sabia que logo o telefone ia tocar e uma nova aventura ia começar. Cada família era diferente, cada criança um universo novo para descobrir. Era isso que mais amava no seu trabalho. Nunca era repetitivo, sempre tinha algo novo para aprender. O telefone tocou bem quando ela estava observando uma família de patos nadando no lago. Oi, Elisa. Aqui é a Sandra da agência. A voz estava meio agitada. Não era o tom calmo de sempre. Tudo bem, Sandra? Aconteceu alguma coisa? Elisa perguntou, sentando em um dos bancos do parque. Olha, apareceu um caso meio urgente aqui. Um cliente muito especial, sabe? Ele já tentou com 3 babás diferentes nos últimos 2 meses, mas nenhuma deu certo. O menino é meio difícil, tem 3 anos, perdeu a mãe no parto e... Sandra fez uma pausa. O pai é o Thales Mendes, você já ouviu falar? Elisa franziu a testa. Todo mundo conhecia esse nome, pelo menos de ver nos jornais. Empresário bilionário, dono de uma das maiores empresas do país. Sempre aparecia naquelas listas de homens mais ricos, mas também era conhecido por ser bem reservado. Já ouvi falar, sim, mas Sandra, você sabe que eu não costumo me impressionar com essas coisas de dinheiro. O que importa é a criança. A agente riu do outro lado da linha. Eu sei, por isso mesmo estou ligando para você. Precisa de alguém que não vá ficar deslumbrada e que realmente se importe com o bem-estar da criança. O pagamento é muito bom, mas é para morar na casa, período integral. O que você acha? Elisa ficou pensando alguns segundos. Período integral significava menos liberdade, mas também significava se dedicar completamente àquela criança. E pelo que Sandra estava contando, parecia que o menino realmente precisava de alguém paciente. Tá bom, Sandra. Pode marcar. Quando seria a entrevista? Hoje à tarde, se você puder. 3 horas na empresa dele. Vou te mandar o endereço no WhatsApp. Ah, Elisa, uma coisa. Ele é bem direto. Não espere muito sorriso ou conversa fiada. Aparentemente está meio desesperado para resolver essa situação. Às 3 horas em ponto, Elisa estava na recepção do edifício mais imponente que já tinha visto na vida. 50 andares de vidro espelhado, pessoas de terno correndo para lá e para cá, tudo muito sério e elegante. Ela tinha escolhido uma roupa simples mas arrumada, calça jeans escura, blusa branca e sapatilha. Nada chamativo, nada que pudesse dar a impressão errada. A recepcionista, uma moça loira muito bem produzida,
checou seu nome numa lista e fez uma ligação. Senhor Tales, a candidata a babá chegou. Pode subir. Ela apontou para um elevador especial. 50º andar, última porta do corredor. O elevador subiu silenciosamente e Elisa aproveitou para respirar fundo e organizar os pensamentos. Não estava nervosa exatamente, mas sabia que essa entrevista ia ser diferente de todas as outras. Quando as portas se abriram, ela se viu em um corredor com carpete cinza e paredes de vidro que davam vista para a cidade inteira. Era impressionante, mas ao mesmo tempo meio frio. Bateu na última porta e ouviu uma voz grave. Entre. Tales Mendes estava de pé atrás de uma mesa enorme, olhando alguns papéis. Quando levantou os olhos para Elisa, ela sentiu um aperto no estômago que não esperava. O homem era alto, tinha uns 33 anos, cabelo escuro sempre bem arrumado, e aqueles olhos meio cinzentos que pareciam ver tudo. Mas o que mais chamou a atenção foi a expressão dele. Cansada, como se carregasse o mundo nas costas. — Você é a Elisa? Ele perguntou, fazendo um gesto para que ela se sentasse. — Sou sim, Sr. Tales. A agência disse que o senhor está precisando de alguém para cuidar do seu filho. Ele sentou na poltrona do outro lado da mesa e cruzou os braços. — Vou ser direto com você porque não tenho tempo a perder. Meu filho Gabriel tem 3 anos e perdeu a mãe no parto. Desde então, já tentei com várias babás e nenhuma conseguiu lidar com ele. O menino é complicado. Não fala muito, não aceita carinho, faz birra por qualquer coisa. Preciso de alguém que more na minha casa período integral, que tenha paciência e que entenda que isso aqui é apenas um trabalho. Ele fez uma pausa e olhou direto nos olhos dela. Isso significa sem envolvimento emocional além do necessário. É um contrato profissional, ponto final. Você consegue lidar com isso? Elisa segurou o olhar dele sem vacilar. Tinha lidado com crianças difíceis antes. Sabia que por trás de todo comportamento complicado, sempre havia uma dor que precisava ser cuidada. Sr. Tales, eu trabalho com isso há 5 anos. Já cuidei de crianças em situações bem delicadas, inclusive outras que perderam a mãe muito cedo. Sei que é um trabalho que exige muito mais que técnica, exige coração. Mas também sei manter os limites profissionais quando necessário. Ela respirou fundo. O que mais me preocupa é o bem-estar do Gabriel. Ele já passou por muitas mudanças, deve estar confuso e machucado. Precisa de alguém que seja constante na vida dele. Tales pareceu ficar surpreso com a resposta. Talvez estivesse esperando alguém mais impressionada com o dinheiro ou mais submissa às condições dele. O pagamento é 15 mil por mês, mais benefícios. Tem seu próprio quarto na casa, alimentação garantida, folga nos domingos. Se aceitar, pode começar amanhã mesmo. Gabriel está sendo cuidado pela governanta hoje, mas ela não pode continuar fazendo isso. Elisa assentiu. Aceito sim. Mas posso conhecer o Gabriel antes, mesmo que rapidamente? Acho importante que ele me veja aqui, no ambiente do pai dele, para entender que vocês dois concordaram com isso. Pela primeira vez na conversa, Tales quase sorriu. Quase. Ele está na sala ao lado assistindo desenho. Pode ir lá. Elisa se levantou e foi até onde ele indicou. Abriu a porta devagar e viu um menino pequeno, de cabelo castanho cacheado, sentado sozinho num sofá enorme, olhando a televisão com cara de poucos amigos. Quando ele olhou para ela, Elisa viu nos olhinhos dele uma tristeza que partiu seu coração. — Oi, Gabriel. Eu sou a Elisa. Seu papai me chamou aqui para a gente se conhecer. O menino não respondeu, só olhou para ela com desconfiança. — Você gosta desse desenho? Parece legal. Ela se aproximou devagar, sem forçar nada. Gabriel continuou calado, mas não tirou os olhos dela. — Gabriel vai ficar com você a partir de amanhã. Tales apareceu na porta. — Elisa, você pode estar na minha casa às 7 da manhã? A governanta vai te mostrar tudo. Ela se despediu do menino com um tchau baixinho e voltou para a sala dele. — Claro, Sr. Tales. Obrigada pela oportunidade. Vou cuidar muito bem do Gabriel. Quando estava saindo, ele disse mais uma coisa. — Elisa, eu falei sério sobre manter isso profissional. Gabriel já sofreu muitas perdas. Não quero que ele se apegue demais e sofra mais uma. Ela se virou e olhou para ele.
Entendi perfeitamente. Até amanhã. No elevador descendo, Elisa não conseguia tirar da cabeça a imagem do menino sozinho naquele sofá e a expressão cansada do pai. Parecia que os dois estavam perdidos, cada um na sua própria dor, sem saber como chegar um no outro. E agora ela ia fazer parte dessa história, ia tentar ajudar a construir uma ponte entre eles. Não sabia ainda, mas sua vida ia mudar completamente a partir do dia seguinte. Na manhã seguinte, Elisa estava na frente do portão da mansão dos Mendes exatamente às 7 horas. Tinha dormido pouco durante a noite, pensando em como ia abordar Gabriel, que estratégias ia usar para conquistar a confiança dele. A casa era ainda mais imponente do que ela imaginava. Um verdadeiro palácio moderno, com jardins enormes e uma arquitetura que misturava vidro e pedra de um jeito elegante. O porteiro já estava esperando ela e a acompanhou até a entrada principal. A governanta, uma senhora de uns 50 anos chamada Dona Carmen, a recebeu com um sorriso meio cansado. Ainda bem que você chegou, menina. Esse menino está impossível desde que acordou. Não quer comer, não quer trocar de roupa, só fica emburrado no quarto dele. Elisa seguiu Dona Carmen pelas escadas de mármore, observando cada detalhe da casa. Tudo era luxuoso, mas havia algo frio no ambiente, como se faltasse vida naqueles espaços todos. O Sr. Tales já saiu para o trabalho, explicou a governanta. Ele sai cedo e volta tarde. Você praticamente não vai ver ele durante o dia. O quarto de Gabriel ficava no segundo andar e era do tamanho do apartamento inteiro de Elisa. Cama de solteiro em formato de carrinho, estantes cheias de brinquedos que pareciam nunca ter sido tocados, televisão grande na parede. Mas o menino estava encolhido num canto ainda de pijama, olhando para o chão. Gabriel, a titia Elisa chegou, disse Dona Carmen, mas o menino nem levantou os olhos. A governanta suspirou. Eu deixo vocês se conhecerem melhor. Qualquer coisa, me chama. Elisa se aproximou devagar e sentou no chão na altura dele. Não falou nada nos primeiros minutos, só ficou ali, respeitando o espaço do menino. Sabia que crianças machucadas precisavam de tempo para confiar. Sabe, Gabriel, eu também fico meio triste quando acordo cedo, ela disse baixinho, principalmente quando está frio assim. Você também não gosta de manhãs frias? O menino olhou para ela rapidamente, mas voltou a baixar os olhos. Era um começo. Que tal se a gente fizesse um combinado? Elisa continuou ainda sentada no chão. Primeiro a gente troca essa roupa, depois vai tomar um café gostoso e aí você me mostra quais são os seus brinquedos favoritos. Pode ser? Gabriel balançou a cabeça que não, mas sem muita convicção. Elisa sorriu. Então vou ficar aqui sentadinha, até você se decidir. Não tenho pressa nenhuma. E ficou mesmo, cantarolando baixinho uma música que sempre acalmava as crianças que cuidava. Depois de uns 15 minutos, Gabriel se levantou e foi até o guarda-roupa. Elisa entendeu que era um sinal de que ele estava aceitando a proposta. Que roupa linda você tem. Qual dessas você quer vestir hoje? Ela mostrou algumas opções, deixando ele escolher. Gabriel apontou para uma camiseta azul com um dinossauro. Boa escolha. Eu também gosto de dinossauros. Você sabe o nome desse aí? O menino sussurrou algo que ela não entendeu direito, mas era a primeira vez que ele falava alguma coisa. Na cozinha, Dona Carmen tinha preparado mingau, frutas e torradas. Gabriel sentou à mesa, mas cruzou os braços, recusando a comida. Essa fruta está com uma cara deliciosa, Elisa comentou, pegando um pedaço de mamão. Sabe, Gabriel, quando eu era pequena, minha avó sempre dizia que quem não comia fruta de manhã ficava sem energia para brincar. Será que é verdade? Ela fingiu comer com muito gosto. Nossa, que doce! Quer experimentar? Gabriel esticou a mão e pegou um pedacinho. Depois outro. Em pouco tempo estava comendo normalmente, sempre observando Elisa com curiosidade. Agora me mostra seus brinquedos? Elisa perguntou quando ele terminou de comer. Gabriel a levou de volta para o quarto e apontou para uma prateleira cheia de carrinhos. Você gosta de carrinho? Que legal, vamos brincar de corrida? Ela se sentou no tapete e começou a fazer ruídos de motor com a boca. Gabriel riu pela primeira vez desde que ela chegou.
Era um riso baixinho, meio tímido, mas era um riso verdadeiro. Eles passaram a manhã inteira brincando no chão. Elisa criava histórias malucas com os brinquedos, fazia vozes diferentes para cada personagem e Gabriel ia se soltando aos poucos. Quando deu meio-dia, ele estava conversando normalmente com ela, contando que o dinossauro da camiseta se chamava Rex e que era seu preferido. Rex deve ser muito corajoso, Elisa disse. Igual você, que está sendo tão legal comigo hoje. Na hora do almoço, Gabriel comeu sem resistir. À tarde, quando Elisa sugeriu um banho, ele não fez birra. Estava começando a confiar nela, a entender que ela não era como as outras babás que passaram por ali correndo. Elisa tinha paciência de verdade, brincava de verdade, escutava de verdade. Quando ele falava alguma coisa, por menor que fosse, ela prestava atenção como se fosse a coisa mais importante do mundo. No final do dia, na hora de dormir, Gabriel fez algo que surpreendeu Elisa. Quando ela estava colocando o pijama nele, ele perguntou baixinho: "Você vai embora amanhã?" A pergunta partiu o coração dela. Quantas pessoas tinham saído da vida desse menino? "Não, Gabriel, eu vou ficar aqui com você. Amanhã, quando você acordar, eu vou estar aqui." Ele a olhou com aqueles olhinhos sérios. "Promete?" "Prometo." Quando Gabriel finalmente dormiu, depois de Elisa contar 3 histórias e cantar 2 músicas de ninar, ela desceu para a cozinha para jantar com Dona Carmen. "Menina, eu não sei o que você fez, mas esse menino passou o dia inteiro diferente. Fazia semanas que ele não ria assim", a governanta comentou, servindo um prato de comida. Ele só precisava de alguém que tivesse paciência com ele. Criança que sofre perda, assim fica meio perdida mesmo, não sabe mais em quem confiar. Era quase 10 da noite quando Elisa ouviu a porta da frente se abrindo. Thales tinha chegado do trabalho. Ela estava na sala lendo um livro quando ele apareceu. Ainda estava de terno, com cara de cansado, mas quando viu ela ali, parou na porta. "Como foi o dia?" ele perguntou, afrouxando a gravata. "Foi muito bom, Sr. Thales. Gabriel é uma criança doce, só estava precisando de um pouco de paciência e carinho. Comeu bem, brincou bastante e tomou banho sem reclamar." Thales pareceu surpreso. "Sério? Ele não fez birra na hora do banho?" "Não, nenhuma. Acho que ele só estava testando os limites, vendo se eu ia ficar ou sair correndo igual às outras." Thales se serviu de um copo de água na cozinha e voltou para a sala. "Ele perguntou por mim?" A pergunta saiu meio engasgada, como se ele estivesse com medo da resposta. Elisa percebeu a vulnerabilidade por trás da pergunta. "Não hoje, mas é normal. Ele ainda está me conhecendo. Mas tenho certeza de que logo vai começar a perguntar quando o papai vai chegar, essas coisas." Ele assentiu e ficou alguns segundos em silêncio. "Boa noite, Elisa. Obrigado pelo trabalho de hoje." "Boa noite, Sr. Thales." Quando Elisa subiu para seu quarto, passou na frente do quarto de Gabriel e ouviu ele mexendo na cama. Abriu a porta devagar e viu que ele estava acordado. "Que foi, Gabriel? Não consegue dormir?" Ele estendeu os bracinhos para ela. "Fica aqui um pouquinho." Elisa se sentou na beirada da cama e começou a fazer carinho no cabelo dele. "Eu vou ficar aqui até você dormir, tá bom?" Em poucos minutos, Gabriel estava dormindo de novo, com um sorriso pequeno no rosto. Ela saiu do quarto pensando que tinha feito a escolha certa, ao aceitar aquele trabalho. Nas semanas seguintes, a rotina da casa mudou completamente. Gabriel acordava todos os dias procurando por Elisa, e ela sempre estava lá, como tinha prometido. O menino que antes passava horas emburrado no quarto, agora corria pela casa, brincava no jardim, ria alto quando ela fazia caretas engraçadas. Dona Carmen não se cansava de comentar a transformação. "Parece outro menino, Elisa." "Fazia mais de um ano que eu não via ele assim tão alegre." Thales também começou a notar as mudanças, principalmente quando chegava do trabalho. Antes, a casa era silenciosa como um túmulo, mas agora ele ouvia risadas vindas do jardim, música de criança tocando na sala, a voz de Gabriel conversando animadamente com Elisa. No começo, ele ficava observando de longe, encostado na porta do escritório, vendo os dois brincando de esconde-esconde ou montando quebra-cabeças no tapete da sala.
Uma tarde, Thales chegou mais cedo e encontrou Gabriel ensinando Elisa a jogar videogame. O menino estava no colo dela, segurando o controle com as mãozinhas pequenas, explicando as regras com toda a seriedade do mundo. Não, titia Lisa. Tem que apertar esse botão aqui para pular. Elisa fingia que não estava conseguindo. Assim? Ai, morri de novo. Você é muito melhor que eu, Gabriel. O menino ria orgulhoso. É porque eu jogo todo dia. Thales ficou parado na porta, observando aquela cena. Tinha se esquecido como era ouvir Gabriel falar tanto assim, como era vê-lo relaxado e feliz. Desde que a esposa morreu no parto, ele tinha se fechado tanto na própria dor que quase não percebia que o filho também estava sofrendo. Agora, vendo os dois ali juntos, sentia uma pontada estranha no peito. Era gratidão, alívio, ou algo mais complicado que ele não queria reconhecer. Papai! Gabriel gritou quando viu o pai na porta. Vem brincar com a gente. A titia Lisa é muito ruim no videogame. Elisa se virou e sorriu para Thales. Estava com o cabelo meio bagunçado da brincadeira, a blusa um pouco amassada, mas tinha nos olhos uma alegria genuína que ele não via há muito tempo em ninguém. Oi, Sr. Thales. Chegou mais cedo hoje? Reunião cancelou, ele respondeu, tentando manter o tom neutro. Gabriel, não incomoda a Elisa demais. Ela já trabalhou o dia todo. O menino fez biquinho. Ela não está incomodada, né, titia? Nós estamos brincando. Elisa se levantou, arrumando a roupa. Sem problema nenhum, Sr. Thales. Gabriel é uma ótima companhia. Ela passou por ele para sair da sala e Thales sentiu um perfume suave, nada exagerado, só um cheirinho gostoso que combinava com ela. Vou preparar o lanche do Gabriel, ela disse, e saiu em direção à cozinha. Thales ficou ali com o filho, mas parte da atenção dele tinha ido atrás dela. Papai, você gosta da titia Lisa? Gabriel perguntou do nada, ainda mexendo no controle do videogame. A pergunta pegou Thales desprevenido. Por que você está perguntando isso? Porque ela é legal. E ela faz comida gostosa. E ela não grita quando eu faço bagunça. Gabriel listou as qualidades de Elisa como se fosse óbvio que todo mundo devia gostar dela. E ela sempre cumpre as promessas dela. Ela disse que ia ficar aqui comigo e ficou mesmo. Thales sentou no sofá ao lado do filho. Era raro Gabriel falar tanto sobre seus sentimentos. Você gosta dela? Gosto muito. Ela é a melhor titia do mundo inteiro. Gabriel parou de brincar e olhou para o pai com aqueles olhos sérios. Papai, a titia Lisa pode ficar para sempre aqui com a gente? A pergunta mexeu com Thales mais do que ele esperava. Ela vai ficar enquanto você precisar dela, filho. Eu sempre vou precisar dela, Gabriel disse com toda a convicção de uma criança de 3 anos. À noite, depois que Gabriel dormiu, Thales desceu para a cozinha pegar um copo de água e encontrou Elisa lavando a louça do jantar. Dona Carmen já foi dormir? Ele perguntou. Sim, ela disse que estava cansada. Eu ofereci para terminar aqui. Elisa enxugou as mãos no pano de prato e se virou para ele. Senhor Thales, posso falar uma coisa? Ele ficou tenso, achando que ela ia reclamar de alguma coisa ou pedir aumento. Claro. Gabriel perguntou por que o senhor não brinca com ele. Eu disse que o senhor trabalha muito, mas talvez fosse bom se vocês estivessem mais tempo juntos. Thales se apoiou no balcão da cozinha. Sabia que ela estava certa, mas não sabia como explicar que estava com medo. Medo de se aproximar do filho e ele morrer também igual a mãe. Medo de amar demais e sofrer de novo. Eu não sou muito bom com essas coisas de criança. Mas ele é seu filho, Sr. Thales, e ele ama o senhor. Só quer um pouco da sua atenção. Elisa falou com delicadeza, sem parecer que estava julgando ele. Não precisa ser nada muito elaborado. Às vezes, só sentar do lado dele no sofá já faz diferença. Thales olhou para ela. Realmente olhou. Elisa tinha um jeito natural de lidar com situações difíceis. Nunca soava arrogante ou invasiva. Sempre falava as coisas certas na hora certa. E tinha uma beleza simples que ele estava começando a reparar mais do que devia. O jeito como ela sorria quando Gabriel falava alguma bobagem, como ela tinha paciência infinita com as perguntas repetitivas do menino,
Como ela conseguia ser firme sem ser brava quando precisava colocar limites. Obrigado pela sugestão, ele disse, tentando manter a formalidade. De nada. Boa noite, Sr. Tales. Quando ela passou por ele para sair da cozinha, Tales ficou ali parado, ouvindo os passos dela subindo a escada. Pela primeira vez em muito tempo, a casa não parecia tão vazia. Foi nessa época que Bianca, irmã de Tales, decidiu fazer uma visita surpresa. Ela apareceu numa sexta-feira à tarde, elegante como sempre, dirigindo um carro importado e usando um conjunto que custava mais que o salário de muita gente. Bianca tinha 29 anos, era solteira e sempre achou que tinha direito de opinar sobre a vida do irmão, especialmente depois que ele ficou viúvo. Tales, que surpresa boa te encontrar em casa, ela disse, beijando o rosto dele. Vim conhecer essa nova babá que está fazendo milagres com o Gabriel. Elisa estava no jardim com Gabriel quando ouviu vozes na sala. O menino estava brincando no balanço que Tales tinha mandado instalar na semana anterior, seguindo uma sugestão dela. Titia Lisa, quem chegou? Acho que é a visita do seu papai, amor. Vamos entrar? Quando eles entraram na sala, Bianca estava sentada no sofá, examinando tudo com aquele olhar crítico que Elisa já conhecia de outras patroas difíceis que tinha tido. Então você é a famosa Elisa? Bianca disse, levantando do sofá. Sou Bianca, irmã do Tales. Ouvi falar muito de você. O tom era educado, mas havia algo gelado por trás do sorriso. Muito prazer, dona Bianca. Gabriel, vem cumprimentar a titia. O menino se escondeu atrás das pernas de Elisa, meio tímido. Ele é assim mesmo com pessoas novas, ela explicou. Em alguns minutinhos ele se solta. Interessante, Bianca murmurou, observando como Gabriel se agarrava na saia de Elisa. Parece que ele criou um vínculo bem forte com você. Havia uma insinuação na voz dela que Elisa não gostou. Crianças precisam se sentir seguras para se desenvolver bem, ela respondeu diplomaticamente. Gabriel é uma criança muito doce, só precisava de um pouco de estabilidade. Tales percebia a tensão no ar. Conhecia a irmã bem o suficiente para saber que ela não tinha vindo ali só para uma visita social. Bianca, o que você está fazendo aqui? Não posso visitar meu irmão e meu sobrinho. Fazia tempo que eu não vinha. Queria ver como vocês estão se adaptando às mudanças. Ela olhou de novo para Elisa, como se estivesse avaliando uma mercadoria. Com o passar das semanas, a presença de Elisa na casa se tornou algo muito mais significativo do que qualquer um esperava. Gabriel floresceu completamente sob seus cuidados, mas o que ninguém tinha previsto era como aquela jovem babá começaria a afetar o próprio Tales. Ele notava os pequenos detalhes. Como ela cantarolava baixinho enquanto dobrava as roupas de Gabriel, como sorria quando o menino contava alguma história inventada, como seus olhos brilhavam quando Gabriel conseguia fazer algo novo. As visitas de Bianca se tornaram mais frequentes, e ela sempre encontrava um jeito de fazer comentários aparentemente inocentes que deixavam o ambiente tenso. Nossa, Elisa, que dedicada você é! Parece até que Gabriel é seu filho de verdade, ela disse numa tarde, observando como o menino se aconchegava no colo da babá para ouvir história. É muito bonito ver essa proximidade toda. O tom era doce, mas havia veneno escondido nas palavras. Elisa percebia perfeitamente as indiretas de Bianca, mas sempre respondia com educação. Gabriel é uma criança especial, dona Bianca. É fácil se afeiçoar a ele. Mas por dentro, ela começava a se questionar sobre seus próprios sentimentos. Será que estava mesmo se envolvendo demais? Será que estava passando dos limites profissionais que Tales tinha deixado tão claros no primeiro dia? Tales, por sua vez, vivia um conflito interno cada vez maior. Chegava do trabalho ansioso para ver Gabriel, mas também para ver Elisa. Começou a reparar em detalhes que não devia, como ela ficava bonita quando ria, como era gracioso o jeito dela se abaixar para ficar na altura de Gabriel, como suas mãos eram delicadas quando ela arrumava os cachos do menino. Várias vezes se pegou observando ela pelas frestas das portas, sabendo que não era apropriado,
mas incapaz de resistir. Uma noite, ele desceu para pegar um copo de água e viu luz acesa na sala. Elisa estava lá, sentada no chão perto da mesinha de centro, fazendo alguma coisa com papéis coloridos e cola. Estava tão concentrada que não percebeu quando ele apareceu. Trabalhando até tarde? Ele perguntou baixinho para não assustar ela. Elisa levantou os olhos meio envergonhada. Ah, Sr. Tales, desculpa a bagunça. É que amanhã é aniversário de 3 anos do Gabriel e eu estava fazendo uma surpresa para ele. Tales se aproximou e viu que ela estava montando um álbum de fotos caseiro, com desenhos coloridos e frases carinhosas. Nas páginas tinha colado fotos de Gabriel que ela mesma tinha tirado nas últimas semanas. Ele no balanço, brincando com os carrinhos, sorrindo no jardim. Você fez isso tudo? Ele perguntou genuinamente impressionado. Foi só uma ideia boba. Pensei que ele ia gostar de ter as lembranças dele aqui, dos momentos felizes. Ela continuou colando uma foto onde Gabriel estava fazendo careta para a câmera. Ele estava muito triste nos primeiros dias, né? Agora está tão diferente. Tales sentou no sofá, observando o trabalho dela. Você se lembra que é o aniversário dele amanhã? A frase saiu mais como uma constatação do que como uma pergunta. Elisa parou de colar e olhou para ele. Claro que lembro, é uma data importante. Havia uma censura sutil na voz dela, como se estivesse dizendo, e o senhor, lembra? Tales sentiu o peso da crítica implícita. Eu não sou muito bom com essas coisas de festa, comemorações. Mas ele é seu filho, Sr. Tales. Para ele, não importa se a festa é simples ou elaborada. Importa que o papai dele se importa. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, ela continuando a colar as fotos, ele observando. Elisa, ele disse de repente, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela parou de trabalhar e olhou para ele meio surpresa. Claro. Por que você se importa tanto assim com Gabriel? Quer dizer, além do trabalho, você realmente se importa com ele, não é? A pergunta pegou ela desprevenida. Era perigosa porque tocava exatamente no ponto que ela estava tentando não pensar. Gabriel é uma criança especial, ela respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Ele passou por muita coisa difícil para a idade dele. Quando você vê uma criança precisando de carinho, de estabilidade, é difícil não se envolver. Ela voltou a mexer no álbum, mas continuou falando. E ele me lembra de mim quando era pequena. Eu também perdi minha mãe cedo. Sei como é confuso, como dói. Tales não sabia dessa informação sobre ela. Você perdeu sua mãe pequena? Quando eu tinha 5 anos, meu pai criou a gente sozinho, eu e minha irmã. Ele fez o melhor que pôde, mas... Eu sei que Gabriel precisa sentir que é amado, que não foi abandonado. A confissão criou uma intimidade no ambiente que não existia antes. Tales se viu olhando para Elisa com outros olhos, entendendo melhor por que ela era tão boa com Gabriel, porque tinha tanta paciência e sabedoria para lidar com a dor do menino. Eu sinto muito pela sua perda, ele disse baixinho. Obrigada, já faz muito tempo. Ela terminou de colar a última foto e fechou o álbum. Pronto, espero que ele goste. Ele vai amar, Tales disse com certeza. Você tem um dom especial com crianças. Gabriel nunca foi tão feliz. Quando Elisa se levantou para guardar os materiais, esbarrou sem querer no joelho de Tales. Desculpa, ela disse, mas ficou ali parada por um segundo a mais que o necessário. Ele também não se mexeu. Havia uma tensão no ar que nenhum dos dois queria nomear. Elisa, ele disse, a voz saindo mais rouca que o normal. Sim? Ela o olhou diretamente nos olhos, e naquele momento os dois souberam que estavam pisando em terreno perigoso. Nada. Boa noite. Ele se levantou rapidamente e saiu da sala, deixando Elisa ali sozinha, com o coração disparado. Ela subiu para o quarto tentando se convencer de que tinha imaginado aquele momento, aquele olhar, aquela tensão quase palpável entre eles. Mas sabia que não tinha imaginado nada. O aniversário de Gabriel no dia seguinte foi um sucesso. Tales, influenciado pela conversa da noite anterior, se esforçou para participar da comemoração.
Eles fizeram uma festa pequena no jardim, só eles três e Dona Carmen. Gabriel ganhou brinquedos novos, comeu bolo de chocolate e ficou emocionado com o álbum que Elisa tinha feito. Olha, papai, a titia Lisa fez um livro só meu. Ele mostrava cada página com orgulho e Thales via como Elisa sorria, observando a felicidade do menino. Mamãe, mamãe, olha! Gabriel gritou de repente, correndo para mostrar um dos brinquedos novos para Elisa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Elisa ficou vermelha, Thales ficou tenso, e Gabriel percebeu que tinha falado alguma coisa errada. Titia Lisa, ele corrigiu rapidamente. Olha meu carrinho novo. Mas o estrago estava feito. Pela primeira vez, Gabriel tinha chamado Elisa de mãe na frente do pai. Gabriel, você sabe que eu sou titia, né, amor? Elisa disse gentilmente, se abaixando na altura dele. A mamãe do céu está olhando você de lá de cima, e eu sou só sua titia que cuida de você aqui. Gabriel assentiu, mas havia uma confusão nos olhinhos dele que partiu o coração dos dois adultos. Thales não disse nada no momento, mas Elisa viu a expressão dele mudando, ficando mais fechada. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, Thales procurou Elisa na cozinha. Ela estava preparando a mamadeira noturna do menino caso ele acordasse com sede. Elisa, precisamos conversar. O tom dele estava formal de novo, distante. Ela sentiu o estômago apertar. Sobre o que Gabriel falou hoje, sobre te chamar de mãe. Ele parou, passando a mão pelos cabelos. Acho que ele está se confundindo. Está se apegando demais. Senhor Thales, isso é normal. Crianças da idade dele fazem essa confusão mesmo, principalmente quando... Ela parou, percebendo que ia dizer principalmente quando sentem falta da figura materna, mas achou que seria cruel. É uma fase. Vai passar. Vai passar, ele repetiu, se aproximando dela. E se não passar, Elisa? E se ele realmente começar a te ver como mãe? O que acontece quando você for embora? A pergunta ficou no ar entre eles, carregada de significados que nenhum dos dois queria admitir. Eu não tenho planos de ir embora, Sr. Thales, não enquanto Gabriel precisar de mim. E quando ele não precisar mais, você vai viver aqui para sempre? Havia uma urgência na voz dele que ela não entendeu completamente. Eu não sei, não pensei sobre isso. Eles estavam bem próximos agora, próximos demais para patrão e empregada, próximos demais para a segurança emocional de qualquer um dos dois. Elisa, ele disse baixinho, eu preciso te contar uma coisa. Mas nesse momento, ouviram Gabriel chorando no quarto. O feitiço se quebrou instantaneamente. Ele deve ter tido pesadelo, Elisa disse, se afastando. Vou ver ele. Thales ficou ali na cozinha sozinho, com as palavras que não conseguiu dizer queimando na garganta. Nas 2 semanas que se seguiram ao aniversário de Gabriel, a tensão entre Thales e Elisa se tornou quase insuportável. Eles se esbarravam pelos corredores e desviavam o olhar rapidamente, trocavam poucas palavras necessárias sobre Gabriel, mas havia uma eletricidade no ar sempre que estavam no mesmo ambiente. Thales começou a chegar mais tarde do trabalho, como se estivesse evitando os momentos em que podia encontrar Elisa acordada. Ela, por sua vez, se dedicava ainda mais a Gabriel, como se mantendo o foco na criança pudesse fazer ela esquecer os sentimentos confusos que estava desenvolvendo pelo pai dele. Gabriel, com a intuição natural das crianças, percebia que alguma coisa estava diferente. Titia Lisa, por que o papai não janta mais com a gente? Ele perguntou numa quinta-feira enquanto eles comiam sozinhos na sala de jantar. O papai está trabalhando muito, amor. Às vezes os adultos ficam muito ocupados, mas ela sabia que não era só trabalho. Thales estava criando distância de propósito, e isso a machucava mais do que ela queria admitir. Numa sexta-feira chuvosa, Gabriel acordou no meio da noite com febre alta. Elisa ouviu ele chorando e correu para o quarto dele. O que foi, meu amor? Está se sentindo mal? Ela colocou a mão na testa dele e sentiu que estava muito quente. Gabriel estava choroso, reclamando que a cabeça doía e que estava com frio, mesmo estando febril. Elisa o pegou no colo e desceu correndo para acordar Thales. Senhor Thales, Senhor Thales!
Ela bateu na porta do quarto dele, com Gabriel chorando no colo. Thales apareceu de pijama, com cara de quem tinha acabado de acordar, mas quando viu Gabriel doente, ficou imediatamente alerta. O que aconteceu? Ele está com febre alta e dor de cabeça. Acho melhor levar no hospital. Thales pegou Gabriel no colo e sentiu a temperatura da pele do menino. Vou pegar o carro. Você pode vir com a gente? O hospital infantil estava quase vazio naquele horário da madrugada. Gabriel tinha se acalmado um pouco no colo de Elisa durante o trajeto, mas ainda estava molinho e febril. O médico de plantão fez os exames e diagnosticou uma virose comum, nada grave, mas que precisava ser acompanhada. É normal nessa época do ano, com as mudanças de temperatura, medicação para febre, muito líquido e repouso. Em 2 ou 3 dias ele vai estar bem. No caminho de volta para casa, Gabriel dormiu no colo de Elisa no banco de trás. Thales dirigia em silêncio, mas, pelo retrovisor, observava como ela fazia carinho no cabelo do menino, como segurava ele com tanto cuidado. Obrigado, ele disse baixinho quando estavam quase chegando. Por quê? Por cuidar dele assim. Por estar sempre presente quando ele precisa. Elisa olhou para ele pelo retrovisor. É o meu trabalho, Sr. Thales. Não, ele disse. É muito mais que trabalho. Você realmente ama ele. De volta à casa, eles colocaram Gabriel na cama e Elisa ficou no quarto dele para acompanhar a febre durante a noite. Thales trouxe um colchonete para ela dormir no chão ao lado da cama do menino. Você não precisa ficar acordada a noite toda, ele disse. Posso ajudar a fazer revezamento. Não precisa, Sr. Thales. O senhor trabalha amanhã. É sábado, Elisa, e ele é meu filho. Havia algo na voz dele, uma firmeza que ela não costumava ouvir quando ele falava sobre Gabriel. Eles passaram a madrugada revezando para dar remédio, medir temperatura e trocar a roupa suada de Gabriel. Por volta das 4 da manhã, a febre finalmente baixou, e o menino dormiu profundamente. Thales e Elisa estavam sentados no chão do quarto, encostados na parede, sussurrando para não acordar Gabriel. Ele está bem melhor, ela disse, observando a respiração tranquila do menino. Ainda bem. Eu fiquei desesperado quando vi ele assim. Thales passou a mão pelos cabelos, cansado. Não sei o que faria se alguma coisa grave acontecesse com ele. Nada vai acontecer, Elisa disse com firmeza. Gabriel é forte, e ele tem você. Tem pessoas que amam ele. Eles estavam muito próximos, sussurrando na penumbra do quarto, e Thales se virou para olhar para ela. Elisa, eu preciso te falar uma coisa que não consigo mais guardar. A voz dele estava tensa, como se estivesse lutando contra si mesmo. O que é, Sr. Thales? Para de me chamar de senhor, por favor. Pelo menos agora, neste momento, me chama só de Thales. O pedido a surpreendeu, mas ela assentiu. Thales. Eu não consigo mais fingir que você é só a babá do Gabriel. Não consigo mais fingir que não penso em você o tempo todo, que não espero ansioso para chegar em casa e ver vocês dois. Eu sei que é errado, sei que complica tudo, mas... Ele parou, respirou fundo. Eu estou me apaixonando por você, Elisa, e não sei mais o que fazer com isso. O coração de Elisa disparou. Era tudo o que ela queria e temia ouvir ao mesmo tempo. Thales, Você não precisa dizer nada agora. Eu só precisava que você soubesse. Não aguento mais carregar isso sozinho. Ela olhou para Gabriel dormindo tranquilamente e depois voltou os olhos para Thales. Eu também estou sentindo a mesma coisa, ela sussurrou. Também estou me apaixonando por você. E estou com medo. A confissão deles ficou suspensa no ar do quarto escuro. Thales estendeu a mão e tocou o rosto dela suavemente. Do que você tem medo? De que isso seja só gratidão sua por eu cuidar bem do Gabriel. De que quando a emoção passar você se arrependa. De que eu perca meu lugar aqui, perca vocês dois. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Elisa, olha para mim. O que eu sinto por você não tem nada a ver com gratidão. Tem a ver com o jeito que você sorri quando Gabriel fala alguma bobagem. Tem a ver com como você ficou bonita naquela noite fazendo o álbum dele.
Tem a ver com como meu coração acelera sempre que você entra na sala. Eles se aproximaram devagar, como se estivessem hipnotizados. Quando os lábios dele se tocaram, foi suave no começo, quase receoso. Mas depois Thales aprofundou o beijo e Elisa correspondeu com toda a paixão que tinha estado guardando. Quando se separaram, estavam ofegantes. Vem comigo, ele sussurrou. E Gabriel? Ele está dormindo bem, vamos deixar a porta aberta, se ele chamar a gente ouve. Thales a levou para o quarto dele, que ficava no final do corredor. Era um ambiente masculino, decorado em tons escuros, mas aconchegante. Eles se sentaram na beirada da cama de mãos dadas, ainda sussurrando. Tem certeza disso, Elisa? Porque depois que acontecer, não tem volta. Ela olhou nos olhos dele e viu toda a vulnerabilidade que ele escondia por trás da postura séria. Tenho certeza. E você? Eu tenho certeza de que te amo, ele disse. Tenho certeza de que quero você na minha vida, na vida do Gabriel. Tenho certeza de que não quero mais fingir que isso é só trabalho. Eles se beijaram de novo, dessa vez com mais urgência. Thales a deitou na cama com cuidado, como se ela fosse feita de cristal. Você é tão linda, ele murmurou, beijando o pescoço dela. Elisa suspirou, sentindo arrepios por todo o corpo. Era a primeira vez que alguém a tocava com tanto carinho, com tanta reverência. Thales tirou a blusa dela devagar, beijando cada pedaço de pele que ia sendo revelado. Tem certeza? Ele perguntou mais uma vez. Sim, ela respirou. Eu te amo, Thales. Eles fizeram amor com uma intensidade que surpreendeu os dois. Era paixão, mas também era ternura. Era desejo, mas também era amor verdadeiro. Thales a tratava como se ela fosse preciosa, tocava cada parte do corpo dela como se estivesse memorizando. Elisa se entregou completamente, sem medo, sem reservas. Quando chegaram ao clímax juntos, foi como se duas metades se completassem. Depois, ficaram abraçados na cama, ainda sussurrando na escuridão. E agora? Elisa perguntou com a cabeça no peito dele. Agora a gente para de fingir. A gente assume que está juntos, que somos uma família. Thales fazia carinho no cabelo dela. Gabriel vai ficar feliz. Você acha? Tenho certeza. Ele já te vê como mãe dele mesmo. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo a respiração um do outro. Thales? Obrigada por me deixar fazer parte da vida de vocês. Obrigado você por nos ensinar a ser felizes de novo. De manhã, Gabriel acordou bem melhor, sem febre e com fome. Quando desceu para tomar café, encontrou Thales e Elisa na cozinha, preparando panquecas juntos. Havia algo diferente no ar, uma leveza que não existia antes. Bom dia, amor, Elisa disse beijando a testa dele. Como você está se sentindo? Bem melhor. Posso comer panqueca? Claro que pode. Thales pegou Gabriel no colo. Que bom que você melhorou, filho. A gente ficou preocupado. Gabriel olhou para os dois e sorriu. Vocês cuidaram de mim juntos? Sim, Elisa respondeu. A gente sempre vai cuidar de você juntos. A partir daquele dia, tudo mudou na casa dos Mendes. Thales e Elisa não esconderam mais o relacionamento. Jantavam os três juntos, assistiam filme como família, brincavam no jardim nos fins de semana. Gabriel estava radiante de felicidade. Finalmente tinha a família completa que sempre quis. Mas nem tudo seria tão simples assim. Bianca ainda não sabia da nova situação, e quando descobrisse, com certeza não ia gostar nada. 3 meses depois daquela noite que mudou tudo, Thales e Elisa viviam como um casal apaixonado. A casa tinha se transformado completamente. Havia risadas constantes, música tocando, o cheiro de comida caseira que Elisa fazia questão de preparar nos fins de semana. Gabriel estava irreconhecível de tão feliz. Chamava Thales de papai e Elisa de mamãe, sem nenhuma correção dos dois. Era como se sempre tivessem sido uma família. Thales começou a trabalhar menos, chegava mais cedo em casa, levava Gabriel para passear no parque aos sábados. Elisa o tinha ensinado a ser pai de verdade, a participar da vida do filho, a entender que presença valia mais que qualquer brinquedo caro. Papai, vamos brincar de carrinho? Gabriel perguntava.
E agora Thales dizia sim, se sentava no chão da sala e brincava de verdade, fazendo vozes engraçadas e inventando histórias malucas que faziam o menino rir até chorar. As noites deles eram mágicas. Depois que Gabriel dormia, Thales e Elisa ficavam conversando no jardim, planejando o futuro, dividindo sonhos. Ele contava sobre a empresa, sobre os projetos que queria desenvolver. Ela falava sobre a vontade que tinha de estudar pedagogia, de entender melhor o desenvolvimento infantil. Você seria uma professora incrível, ele dizia, beijando a mão dela. Quando quiser fazer faculdade, eu pago. Quero que você realize todos os seus sonhos. Bianca tinha diminuído as visitas depois que percebeu que algo tinha mudado na dinâmica da casa. Numa das últimas vezes que apareceu, encontrou os três assistindo desenho animado no sofá, Gabriel no colo de Elisa, Thales com o braço em volta dos dois. Que família bonita, ela tinha comentado, mas o tom era ácido. Parece até de verdade. Thales não gostou do comentário. É de verdade, Bianca. Elisa faz parte da nossa família agora. Ah, entendi. Que rápido as coisas mudaram por aqui. Era uma manhã de terça-feira, quando Elisa começou a se sentir estranha. Acordou com enjoo, correu para o banheiro e vomitou. Pensou que podia ser algo que tinha comido, mas o enjoo voltou no dia seguinte, e no outro também. Dona Carmen reparou que ela estava mais pálida que o normal. Menina, você está bem? Está com uma cara meio esquisita. Deve ser só cansaço, Dona Carmen. Talvez esteja pegando alguma virose. Mas Elisa sabia que não era virose. Conhecia o próprio corpo bem o suficiente para suspeitar do que podia estar acontecendo. Há 2 semanas estava com atraso menstrual, mas como nunca foi muito regular, não tinha se preocupado. Agora, com os enjoos matinais, a ficha começou a cair. Será que estava grávida? O pensamento a deixou ao mesmo tempo emocionada e apavorada. Na quinta-feira, aproveitou que Gabriel estava fazendo a soneca da tarde e saiu para comprar um teste de farmácia. Seu coração batia disparado enquanto caminhava até a farmácia mais próxima. Um teste de gravidez, por favor. Ela pediu baixinho para a atendente, como se estivesse comprando algo proibido. A moça entregou a caixinha discreta e Elisa voltou para casa com ela, escondida na bolsa, rezando para não encontrar ninguém conhecido no caminho. Quando chegou em casa, Gabriel ainda estava dormindo. Elisa subiu correndo para o banheiro do quarto dela e fez o teste, seguindo todas as instruções da bula. Os 3 minutos que teve que esperar pareceram uma eternidade. Quando olhou o resultado, suas pernas quase falharam. 2 linhas bem marcadas. Positivo. Ela estava grávida de Thales. O primeiro sentimento foi de alegria pura. Ia ter um bebê com o homem que amava, Gabriel ia ter um irmãozinho, eles iam ser uma família ainda mais completa. Mas logo depois veio o medo. Como Thales ia reagir? Eles estavam juntos há apenas 3 meses, ainda estava tudo muito novo. Será que ele ia pensar que ela tinha engravidado de propósito? Será que ia achar que ela estava tentando se aproveitar da situação? Elisa escondeu o teste no fundo da gaveta e tentou agir normalmente pelo resto do dia. Quando Thales chegou do trabalho, ela estava ajudando Gabriel com um quebra-cabeças na sala. Oi, meu amor, ele disse, beijando a testa dela. Como foi o dia? Normal, ela mentiu, forçando um sorriso. Gabriel dormiu bem a tarde toda. Thales percebeu que havia algo diferente nela, mas achou que podia ser cansaço. No jantar, Elisa mal conseguiu comer. O cheiro da comida estava a incomodando, e ela teve que se controlar para não correr para o banheiro de novo. Você não está com fome? Thales perguntou, reparando que ela apenas mexia a comida no prato. Não muito. Acho que estou meio indisposta. Gabriel, que estava comendo direitinho, olhou para ela com preocupação. Mamãe está doente? Não, amor. Mamãe só está um pouquinho cansada. Naquela noite deitada ao lado de Thales, Elisa ficou acordada pensando em como contar para ele. Parte dela queria gritar de felicidade, dividir a notícia imediatamente. Mas outra parte estava com medo da reação dele. E se ele não ficasse feliz? E se achasse que era cedo demais? E se isso mudasse tudo entre eles? Na sexta-feira,
Os enjoos estavam piores. Elisa mal conseguiu tomar café da manhã e Gabriel notou que ela estava diferente. Mamãe, por que você não está comendo? Ele perguntou, oferecendo um pedaço da sua torrada. Não estou com muita fome, meu amor, mas você come bem que está crescendo. Dona Carmen também reparou. Elisa, você deveria ir no médico. Não é normal ficar enjoada assim por tanto tempo. O fim de semana chegou e Thales planejou um passeio em família no zoológico. Gabriel estava animadíssimo, falando sem parar sobre os animais que queria ver. Mas Elisa estava se sentindo tão mal que mal conseguia disfarçar. No zoológico, quando passaram perto da área dos pinguins, o cheiro forte fez ela correr para o banheiro para vomitar. Thales a seguiu, preocupado. Elisa, o que está acontecendo? Você está doente há dias. Não é nada grave, ela disse, lavando o rosto na pia. Deve ser só um vírus. Mas Thales não estava convencido. Vamos embora. Você precisa descansar. Gabriel ficou triste por ter que sair cedo, mas quando Thales explicou que a mamãe não estava se sentindo bem, ele segurou a mão dela com carinho. Vamos para casa cuidar da mamãe, ele disse, sério como um adulto. Naquela noite, Thales insistiu para Elisa ir ao médico na segunda-feira. Se não melhorar até lá, eu vou com você. Pode ser algo sério. Ela sabia que não podia adiar mais. Tinha que contar para ele, mas não sabia como começar. Ficaram na cama conversando sobre coisas aleatórias. E várias vezes ela quase contou, mas sempre perdia a coragem no último segundo. Thales, ela disse finalmente. Posso te fazer uma pergunta? Claro, amor. Qualquer coisa. Você quer ter mais filhos? Quer dizer, além do Gabriel? A pergunta pegou ele de surpresa. Por que você está perguntando isso? Só curiosidade. Vocês dois já são uma família tão perfeita, eu às vezes me pergunto se... Ela parou, não conseguindo terminar a frase. Thales a puxou para mais perto e olhou nos olhos dela. Elisa, eu quero tudo com você. Quero casar contigo. Quero ter filhos contigo. Quero envelhecer ao seu lado. Gabriel adora você. Você trouxe alegria para a nossa vida. Se tivéssemos mais filhos, seria maravilhoso. O coração dela disparou. Ele queria ter filhos com ela. Então por que estava com tanto medo de contar? E se acontecesse agora? Quer dizer, se eu engravidasse agora, seria muito cedo? Thales franziu a testa, começando a suspeitar de onde aquela conversa estava indo. Elisa, tem alguma coisa que você quer me contar? Ela respirou fundo, sentindo que era agora ou nunca. Thales, eu estou grávida. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Thales ficou olhando para ela, processando a informação. Você tem certeza? Ele perguntou finalmente. Fiz o teste quinta-feira. 2 vezes, na verdade. Positivo nas 2. Thales se sentou na cama, passando as mãos pelo cabelo. Elisa sentiu o estômago afundar. Você não está feliz? Eu estou em choque, ele admitiu. Não esperava. Quer dizer, a gente não estava tentando... Eu sei que não estava nos nossos planos, mas... Elisa, ele a interrompeu, virando para olhar para ela. Eu estou feliz. Estou surpreso, mas estou feliz. Você está carregando nosso filho. O alívio que ela sentiu foi tão grande que começou a chorar. Thales a abraçou apertado. Por que não me contou antes? Estava sofrendo sozinha com isso há 1 semana. Eu estava com medo da sua reação. Com medo de que você achasse que foi de propósito, que eu estava me aproveitando. Amor, olha para mim. Eu te amo. Amo você, amo Gabriel, e vou amar esse bebê que está crescendo aí dentro. A gente vai dar certo. Eles se beijaram com paixão, e pela primeira vez em 1 semana, Elisa se sentiu realmente feliz e tranquila sobre a gravidez. A notícia da gravidez mudou completamente a atmosfera da casa. Thales ficou ainda mais carinhoso e protetor com Elisa, sempre perguntando como ela estava se sentindo, se precisava de alguma coisa. Gabriel estava radiante quando soube que ia ter um irmãozinho. Um bebê de verdade? Ele perguntou, com os olhinhos brilhando. Vai sair da barriga da mamãe igual nos desenhos?
Elisa sorriu fazendo carinho na barriga ainda pequena. Isso mesmo, amor. Daqui a alguns meses você vai ter um irmãozinho ou uma irmãzinha. Thales começou a falar abertamente sobre casamento. Quero que a gente oficialize isso antes do bebê nascer, ele disse numa manhã de domingo, enquanto tomavam café na cama. Quero que você seja minha esposa de verdade, que esse filho nasça com o nosso sobrenome. Elisa se sentia nas nuvens. Tudo estava se encaixando perfeitamente, melhor do que ela jamais sonhou que fosse possível. Mas como toda felicidade muito intensa, essa também tinha um preço. E o preço se chamava Bianca. A irmã de Thales havia sumido por algumas semanas, mas numa quinta-feira apareceu de surpresa, como sempre fazia. Elisa estava no jardim com Gabriel, brincando de bolha de sabão, quando ouviu a voz conhecida vinda da sala. Thales, cadê você? Preciso falar com você urgentemente. Gabriel correu para dentro, gritando, Titia Bianca, mas voltou rapidinho, meio sem graça. A titia quer falar só com o papai, ele contou para Elisa. Ela sentiu um aperto no peito. Alguma coisa não estava certa. Bianca nunca pedia para falar a sós com Thales. Sempre fazia questão de conhecer cada detalhe da vida dele. Vamos continuar brincando aqui fora, amor, Elisa disse, tentando manter a normalidade. Mas da varanda do jardim, era impossível não ouvir a conversa que estava acontecendo na sala. Bianca falava alto, como sempre. Thales, você perdeu completamente o juízo. Toda a sociedade está comentando que você está vivendo maritalmente com uma babá. A voz dela estava carregada de indignação. E agora me contaram que ela está grávida. Você tem noção do que isso representa? Elisa sentiu o sangue gelar nas veias. Como Bianca soube da gravidez? Eles tinham contado apenas para Dona Carmen e Gabriel, e tinham pedido segredo absoluto. Quem te contou isso? A voz de Thales estava controlada, mas dava para perceber a irritação. Isso não importa. O que importa é que você está destruindo nossa família, nossa reputação. Bianca estava em um de seus ataques dramáticos. Uma empregada, Thales. Uma empregada conseguiu te enganar completamente. Bianca, cuidado com o que você vai falar, Thales alertou, e o tom da voz dele era perigoso. Elisa não é uma empregada, é a mulher que eu amo, é a mãe do meu filho, e vai ser minha esposa. Mãe do seu filho? Bianca deu uma risada amarga. Thales, você não vê o que aconteceu? Ela planejou isso tudo. Chegou aqui, seduziu você, engravidou de propósito para garantir uma vida de luxo. Gabriel estava brincando, alheio à conversa, mas Elisa sentia cada palavra como uma punhalada. Sabia que eram mentiras, sabia que o amor entre ela e Thales era verdadeiro, mas as acusações de Bianca mexiam com suas inseguranças mais profundas. E se outras pessoas pensassem a mesma coisa? E se acreditassem que ela era mesmo uma interesseira? Ela chegou aqui como babá, e em poucos meses estava na sua cama, Bianca continuou implacável. E coincidentemente engravida logo depois. Você não acha isso um pouco conveniente demais? Foi um acidente, Bianca. Essas coisas acontecem quando duas pessoas se amam. Amor? A risada dela era cortante. Thales, acorde. Ela viu uma oportunidade de ouro e agarrou. Uma menina pobre órfã, sem futuro, e de repente está morando numa mansão grávida de um bilionário. Elisa não conseguia mais ficar ouvindo. Pegou Gabriel pela mão e disse, Vamos entrar, amor. Está ficando frio aqui fora. Quando entraram na sala, Bianca parou de falar imediatamente, mas o clima estava pesado. Thales estava com o rosto fechado, claramente irritado. Oi, Bianca. Elisa cumprimentou educadamente. Não sabia que você tinha chegado. Oi, Delisa, Bianca respondeu com um sorriso falso. Estávamos justamente falando de você. Bianca estava saindo, Thales disse secamente. Não, não estava, ela replicou. Estávamos tendo uma conversa importante sobre o futuro da nossa família. Gabriel percebeu a tensão e se agarrou na perna de Elisa. Mamãe, posso assistir desenho? Claro, amor. Vai lá para a sala de TV. Quando Gabriel saiu, Bianca não perdeu tempo. Então é verdade mesmo? Você está grávida? Havia veneno na pergunta. Estou, Elisa respondeu, erguendo o queixo. Não ia se intimidar. Que conveniente,
Bianca murmurou. Desculpa. Eu disse que conveniente. Poucos meses aqui, e já conseguiu o que queria. Thales se levantou bruscamente. Bianca, chega. Você passou dos limites. Eu passei dos limites? Thales, ela que passou. Uma empregada engravidar do patrão, isso tem nome. A acusação explícita fez Elisa perder a paciência. Dona Bianca, a senhora está sendo muito desrespeitosa. Eu e Thales nos amamos de verdade. Não tem nada de interesse da minha parte. Ah, claro. Bianca se levantou também. Você espera que eu acredite que uma babá sem estudos se apaixonou perdidamente por um homem bilionário? Que coincidência incrível! O dinheiro do Thales não me interessa, Elisa disse firmemente. Eu me apaixonei pelo homem, pelo pai que ele é, pela pessoa boa que ele é. Que história bonita! Bianca bateu palmas ironicamente. E eu suponho que a gravidez também foi um acidente romântico? Foi sim. Elisa estava vermelha de raiva. Nós não planejamos isso. Aconteceu naturalmente. Naturalmente. Que palavra interessante. Thales se colocou entre as duas mulheres. Bianca, você vai parar com isso agora ou vai ter que sair da minha casa? Da sua casa? Ela riu. Ou da casa dela? É a nossa casa. Thales explodiu. Nossa, minha, da Elisa e do Gabriel e do bebê que está chegando. Thales, você realmente vai casar com ela? Bianca perguntou como se não acreditasse. Vou. E quanto antes melhor. Você vai se arrepender, Bianca disse pegando a bolsa. Quando descobrir quem ela realmente é, quando perceber que foi usado, você vai se arrepender amargamente. A única coisa de que me arrependo é de ter deixado você entrar na minha casa hoje, Thales replicou. Elisa é a melhor coisa que aconteceu para mim e para Gabriel depois de muito tempo. Bianca se dirigiu para a porta, mas antes de sair, se virou para Elisa uma última vez. Aproveita enquanto pode, querida. Homens como meu irmão enjoam rápido de mulheres como você. Bianca, Thales gritou, mas ela já estava saindo. Você não é mais bem-vinda aqui, ele gritou atrás dela. Quando a porta se fechou, o silêncio na sala era ensurdecedor. Elisa estava tremendo, mais de raiva do que de medo. Thales se aproximou dela e a abraçou. Não escuta nada do que ela falou. São mentiras, pura maldade. Eu sei, Elisa disse, mas a voz saiu fraca. Mas e se outras pessoas pensarem a mesma coisa? E se todos acharem que eu sou mesmo uma interesseira? Quem pensa isso não nos conhece, Thales disse fazendo carinho no cabelo dela. Quem nos vê juntos sabe que é amor verdadeiro. Mas Elisa não conseguia se acalmar completamente. As palavras de Bianca tinham plantado uma semente de dúvida que ela não conseguia ignorar. E pior, tinha certeza de que aquela não seria a última investida da irmã de Thales. Bianca não ia desistir fácil. Depois do confronto com Bianca, as coisas na casa mudaram. Elisa tentava agir normalmente, mas as palavras venenosas da irmã de Thales tinham plantado uma insegurança que ela não conseguia tirar da cabeça. E se ele realmente achava que ela tinha planejado tudo? E se no fundo ele tinha dúvidas sobre as intenções dela? Mesmo com todo o carinho e atenção que Thales demonstrava, Elisa não conseguia se livrar completamente da sensação de que estava sendo julgada. Thales percebia que ela estava diferente, mais quieta, mais retraída. Amor, você ainda está pensando no que a Bianca falou? Ele perguntou numa manhã, enquanto ela mexia o café sem vontade de beber. Não consigo parar de pensar, ela admitiu. E se outras pessoas da sua família pensam igual ela? E se seus amigos, seus sócios, todos acharem que eu sou uma aproveitadora? Elisa, eu não me importo com o que os outros pensam. Importa o que eu penso, o que você pensa, o que é verdade entre a gente. Mas a situação ficou ainda mais complicada quando Gabriel adoeceu de novo. Dessa vez, não era só febre. Ele estava com uma infecção no ouvido que o deixava choroso e com muita dor. O pediatra recomendou repouso absoluto e antibióticos. Elisa se dedicou integralmente aos cuidados do menino, dormindo no chão do quarto dele, acordando de madrugada para dar remédios, fazendo compressas mornas para aliviar a dor. Foi durante uma dessas madrugadas, quando ela estava dando remédio para Gabriel, que Thales apareceu na porta do quarto.
O menino estava no colo dela, choroso e febril, e ela cantava baixinho para acalmá-lo. Dói, mamãe. Gabriel chorava. Eu sei, meu amor. O remédio já vai fazer efeito. Você vai melhorar. Ela continuou cantando, fazendo carinho no cabelo dele, até ele se acalmar. Thales ficou observando aquela cena e algo se mexeu profundamente dentro dele. Ali estava a prova de que Bianca estava completamente errada. Nenhuma interesseira teria aquela dedicação genuína, aquele amor incondicional por uma criança que não era nem filha dela biologicamente. Elisa cuidava de Gabriel como se ele tivesse saído do ventre dela, com um amor que não podia ser fingido ou calculado. Ele dormiu? Thales sussurrou se aproximando. Acho que sim. A febre baixou um pouco. Elisa ainda balançava Gabriel suavemente. Ele estava sofrendo tanto. Odeio ver ele assim. Thales a observou com atenção. Ela estava exausta, com olheiras profundas, a roupa amassada de tanto tempo cuidando do menino. Os cabelos estavam bagunçados. Ela não tinha se maquiado, mas estava linda do jeito mais puro e verdadeiro possível. Elisa, ele disse baixinho, você ama Gabriel como se fosse seu filho. Não era uma pergunta, era uma constatação. Amo, ela respondeu sem hesitar. Amo desde o primeiro dia que cuidei dele, e agora amo ainda mais. E não é por causa de mim, não é por causa do dinheiro, da segurança. Você realmente ama ele. Claro que amo. Como você pode duvidar disso? Thales se ajoelhou ao lado da poltrona onde ela estava com Gabriel. Porque minha irmã conseguiu plantar uma dúvida maldita na minha cabeça. Por alguns dias, eu me perguntei se ela podia estar certa. Se você não tinha planejado tudo mesmo. Elisa sentiu o coração apertar. E agora? Ainda tem dúvidas? Nenhuma, ele disse com firmeza. Vendo você aqui, cuidando dele com tanto amor, eu sei que Bianca estava completamente errada. Você não é interesseira. Você é a mulher mais genuína e amorosa que eu já conheci. Gabriel se mexeu no colo de Elisa, acordando um pouco. Mamãe? Estou aqui, amor. Não vai embora? Nunca vou embora, Gabriel. Nunca. Thales ouviu a promessa e soube que ela estava falando a verdade. Gabriel, ele disse baixinho, o papai quer falar uma coisa importante. A mamãe Elisa vai ser minha esposa de verdade. Vocês querem? Gabriel sorriu, mesmo doente. Vai ser minha mamãe para sempre? Para sempre, Elisa confirmou com lágrimas nos olhos. Na semana seguinte, quando Gabriel já estava recuperado, Thales tomou uma decisão. Numa manhã de sábado, ele acordou Elisa com café na cama e um sorriso misterioso. Bom dia, futura mamãe, hoje é um dia especial. Por quê? Porque hoje você vai conhecer minha família de verdade. Meus pais, meus tios, minhas primas, todo mundo que importa. Elisa ficou nervosa. Thales, você tem certeza? E se eles pensarem igual a Bianca? Impossível. Quando conhecerem você de verdade, vão te amar tanto quanto eu amo. O almoço de família foi na casa dos pais de Thales, uma mansão ainda maior que a deles. Elisa estava tensa, mas Thales segurava firme a mão dela. Gabriel corria pelo jardim com os primos, feliz da vida. Mãe, pai, quero apresentar vocês para Elisa, a mulher da minha vida. A mãe de Thales, Dona Helena, era uma senhora elegante de 58 anos, que recebeu Elisa com um sorriso caloroso. Finalmente conhecemos você. Thales não fala de outra coisa, Dona Helena disse, abraçando Elisa. E Gabriel está irreconhecível de tão feliz. Fazia tempo que não víamos ele assim. O pai de Thales, Sr. Roberto, também foi gentil. Bem-vinda à família, Elisa. Qualquer mulher que consegue fazer meu filho sorrir de novo tem meu respeito. A recepção foi tão calorosa que Elisa se emocionou. Durante o almoço, as conversas fluíram naturalmente. A família de Thales fez perguntas sobre o trabalho dela, sobre a família, sobre os planos para o futuro. Quando souberam da gravidez, ficaram emocionados. Mais um netinho. Dona Helena bateu palmas. Que alegria! E Gabriel vai ser um irmão mais velho maravilhoso. Não houve julgamentos, não houve insinuações maldosas.
só acolhimento e carinho genuíno. Mas o melhor momento veio quando Gabriel se machucou brincando no jardim. Nada grave, só um ralado no joelho, mas ele veio chorando procurar Elisa. Mamãe, mamãe, me machuquei! Toda a família viu como ela pegou o menino no colo, limpou o ferimento com cuidado, beijou o machucado e disse: Pronto, amor, o beijo da mamãe curou. Gabriel parou de chorar na hora e voltou a brincar. É isso, Dona Helena sussurrou para o marido. É exatamente isso que Gabriel precisava. Senhor Roberto assentiu. E Thales também. Nunca vi meu filho tão completo, tão feliz. Quando estavam indo embora, Dona Helena puxou Elisa para um canto. Minha filha, eu quero que você saiba que você salvou minha família. Meu filho estava perdido na dor, Gabriel estava definhando, e você trouxe vida de volta para eles. No carro voltando para casa, Thales segurava a mão de Elisa enquanto dirigia. Gabriel dormia no banco de trás, cansado da brincadeira. Viu como foi fácil? Minha família te adora. Eles são maravilhosos, Elisa disse, ainda emocionada. Agora entendo de onde você tirou esse coração bom. E você viu como Gabriel chamou você de mãe na frente de todo mundo? Sem hesitar, sem se corrigir? Vi. E meu coração quase explodiu de felicidade. Elisa, Thales parou o carro em um mirante que dava vista para toda a cidade. Eu quero te pedir uma coisa. Ele tirou uma caixinha pequena do bolso. Quero que você case comigo. Oficialmente na igreja, com nossa família toda presente. Quero que o mundo inteiro saiba que você é minha esposa, que eu sou seu marido, que somos uma família de verdade. A aliança era linda, simples, mas elegante, exatamente o gosto dela. Sim, ela disse antes mesmo dele terminar a pergunta. Sim, eu aceito casar com você. Eles se beijaram no carro com a cidade iluminada lá embaixo, enquanto Gabriel dormia tranquilamente no banco de trás. Vai ser a família mais feliz do mundo, Thales murmurou contra os lábios dela. Já somos, ela respondeu. O casamento aconteceu 3 meses depois, numa cerimônia linda na igreja que Thales frequentava desde criança. Elisa estava com 4 meses de gravidez, a barriguinha já aparecendo no vestido de noiva simples e elegante que Dona Helena ajudou a escolher. Gabriel foi o pajem, levando as alianças muito sério, como se fosse a tarefa mais importante do mundo. Bianca não foi convidada. Thales foi claro. Ela fez sua escolha quando desrespeitou minha família. Agora vai viver com as consequências. A família toda estava presente. E quando o padre perguntou se alguém se opunha àquela união, o silêncio na igreja foi absoluto. Todo mundo sabia que aquele era um amor verdadeiro. 8 meses depois do casamento, nasceu Sofia, uma menina linda de olhos grandes como os da mãe e o sorriso do pai. Gabriel se apaixonou pela irmãzinha desde o primeiro momento. Ela é pequeninha, né, mamãe? Vou cuidar dela para sempre. Elisa, ainda na maternidade, olhava para Thales segurando a filha e se lembrava de como tudo começou. Sabe o que é engraçado? Ela disse, ainda cansada do parto, mas radiante. O que, amor? Tudo começou com um contrato de trabalho sem envolvimento emocional. Thales riu. Melhor decisão que eu já tomei na vida, contratar você. Ah, é. E eu achando que a melhor decisão foi aceitar cuidar de um menino teimoso e de um pai carrancudo. Ei, eu não sou carrancudo. Era sim, mas eu curei você. Curou mesmo. Vocês 3 curaram minha alma. 2 anos depois, eles estavam no mesmo parque onde Elisa tinha recebido a ligação da agência. Gabriel, agora com 5 anos, empurrava Sofia no balanço enquanto gritava: Mais alto, Sofia! Mais alto! A menina ria, gargalhando sem medo nenhum. Thales e Elisa observavam os filhos, ela grávida de 6 meses do 3º bebê. Sabe o que eu estava pensando? Elisa disse, acariciando a barriga. O quê? Se alguém me contasse 3 anos atrás que eu estaria aqui, neste parque, casada com o amor da minha vida, mãe de 3 filhos maravilhosos, eu diria que era impossível. E por que seria impossível? Porque era bom demais para ser verdade. Felicidade assim só existe em filme. Thales a beijou na testa. Existe na vida real também. Quando a gente encontra a pessoa certa,
quando a gente se permite amar de verdade. Gabriel veio correndo. Papai e mamãe, Sofia quer descer. Eles se levantaram para pegar a menina, que estava com as bochechas vermelhas de tanto rir. Vocês sabem que eu amo vocês mais que tudo nesse mundo, né? Elisa disse, abraçando os dois filhos. A gente sabe, mamãe, Gabriel respondeu. E a gente também ama você mais que tudo. Sofia, que estava aprendendo a falar, disse, mamãe, mamãe, e deu beijinhos molhados no rosto de Elisa. Caminhando para casa, os quatro de mãos dadas, Thales olhou para Elisa e sorriu. Obrigado por ter aceito aquele contrato sem envolvimento emocional. Obrigada a você por ter mentido desde o primeiro dia. Eu menti? Mentiu sim. Disse que era sem envolvimento emocional, mas se apaixonou perdidamente por mim. Verdade, ele admitiu, rindo. Melhor mentira da minha vida. E assim eles construíram uma família baseada no amor verdadeiro, na confiança e no respeito. Bianca nunca mais pisou na casa deles, e com o tempo se tornou apenas uma lembrança distante de um período em que eles quase deixaram outras pessoas interferirem na felicidade deles. Gabriel cresceu sabendo que família não é só sangue, é amor e escolha. Sofia cresceu no meio de tanto carinho que nunca duvidou por um segundo de que era amada. E o terceiro bebê, que nasceria em alguns meses, chegaria a um lar onde o amor era abundante e verdadeiro. A história de Elisa e Thales prova que, às vezes, os melhores relacionamentos começam de formas inesperadas, que o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo, e que família é aquilo que a gente constrói com carinho, dedicação e muito amor. Quando duas pessoas se encontram e decidem enfrentar a vida juntas, não há força no mundo que possa separá-las. E vocês, meu povo querido, o que acharam dessa história? Deixem nos comentários como estão os corações de vocês agora. Se emocionaram junto com a Elisa e o Thales? Querem mais histórias assim? Não esqueçam de deixar aquele like carinhoso se a história tocou o coração de vocês. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma história nova. E compartilhem com aquela pessoa especial que precisa acreditar que o amor verdadeiro ainda existe. Que Deus abençoe cada um de vocês com muito amor, muita paz e muita felicidade. Até a próxima história. E lembrem-se, o amor sempre vence. Até a nossa próxima história.